Bem-vindos a mais um debate-papo, hoje com a presença da missionária Edmeia Williams, que vamos estar convidando agora aqui para estar conosco a missionária Edmeia. Aqui está ela. Já estou. Está ela. Tudo bem, Edmeia? Tudo bem, pastor. Graça e paz. Como vai o senhor? Graças a Deus, tudo bem. Tudo bem. Pela misericórdia do Senhor, estamos aí todos cuidados por Deus. Né? O senhor está me ouvindo bem, pastor? Estou ouvindo Graças bem. Graças a Deus. Também o ouço bem. Tá. Olha só, nós começamos sexta passada, e nesse nosso debate-papo especial, né, que todas as sextas estaremos com você, né, que de certa maneira eu sinto assim esse debate-papo como se fosse um momento de retorno aos encontros do Atos, né, que era lá na igreja de manhã e de noite, né, só que era às quintas. Então estamos no Atos 29 de novo. Vamos lá. E nós, semana passada, falamos da carta a Éfeso, em Apocalipse. Eu acho que seria interessante dar continuidade a isso, indo carta por carta de Apocalipse, que, aliás, é um conjunto de mensagens que você tem, que são maravilhosos e têm edificado muitas vidas. Assim, eu te pergunto o que você acha da gente dar continuidade e deixar, então, toda a liberdade com você. Para mim é muito bom, é bom demais, porque eu amo falar sobre Jesus e a sua igreja. E eu sei que o senhor Amém. Também é tudo o que o senhor quer, porque o senhor é pastor. E pastor, igreja e Jesus é tudo uma coisa só. Então, vamos falar hoje sobre a igreja em Esmirna. E eu gostaria de convidar... Já posso começar, pastor? Pode, à vontade. Começando a ler o capítulo 2 de Apocalipse, a partir do versículo 8, 8 até 11, aonde João escreve assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Aqui, Amém. Falando um pouquinho sobre Esmirna. Esmirna era uma belíssima e rica cidade da Ásia Menor. Foi uma cidade fundada por Alexandre Magno e ficava muito próxima a Éfeso. Ficava a 65 quilômetros ao sul de Éfeso. Ela era um grande baluarte da fé cristã antes de ser tomada pelo maometismo. Era de uma construção belíssima e atraente na época de João. Por isso, na época de João, essa cidade, que hoje se chama Smir, era conhecida como La Bela Esmirna. Uma coisa
para nós vermos a respeito de Esmirna. Lá nasceu Homero, o grande escritor da Ilíada e Odisseia. Lá também foi martirizado Policarpo. Aos 90 anos de idade, ele foi queimado vivo, porque ele não quis negar Jesus. Não se sabe muito como o cristianismo chegou ali, ou muita coisa não se sabe sobre a fundação da igreja aí em Esmirna, porque não há menção de Esmirna em outros textos do Novo Testamento. Mas nós sabemos que a idolatria arrazoava em Esmirna. E a oposição de Satanás era feroz contra a instalação e a permanência do reino de Deus ali naquela região. Ali era uma região completamente possuída, dominada pelo principado do Islã. Nós sabemos, Paulo, quando escreveu para os Efésios, ele diz que a nossa luta é contra os principados e potestades e dominadores do mundo tenebroso e forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aquela região, o príncipe era o Islã, com todos os seus exércitos e domínios sobre Esmirna. Agora vê, Esmirna é uma palavra que vem de mirra. Mirra é um dos ingredientes que entram para a composição do óleo santo da unção. Está escrita lá em Êxodo 30. A mirra é mencionada 3 vezes no Novo Testamento. A primeira vez é em Mateus 2, no versículo 11, quando os reis do Oriente foram visitar o menino que tinha nascido, que era Jesus, e eles levaram de presente ouro, incenso e mirra. Também ela é mencionada em Marcos 15, no versículo 23, quando Jesus na cruz disse: tenho sede, e deram-lhe uma mistura de vinho com mirra. Ele não tomou, porque aquilo dali formava uma droga. E ele não queria amenizar a dor da cruz. Uhum. Ele queria sofrer até a última dor. Ele queria beber todo o cálice que ele veio para beber. João 19, no versículo 39, nós vemos que Nicodemos, quando ele foi com José de Arimateia tirar o corpo de Jesus da cruz, ele levou, a Bíblia diz, um composto de mirra e aloés para preparar o cadáver. A mirra, ela precisa ser amassada. Ela precisa ser triturada. A mirra sozinha, ela não é um perfume. Mas quando você amassa e tritura, ela exala um aroma tremendo. Assim, a igreja que estava lá em Esmirna tinha que ser amassada pela perseguição religiosa e triturada pelo martírio, para que Deus pudesse respirar o suave perfume da igreja que estava ali. Esmirna se tornou uma cidade dos mártires. Ficou sendo conhecida como a cidade dos mártires, porque a bestialidade, a matança que aconteceu ali foi horrível. Foi um período de 250 anos, desde Nero até o Constantino. Foi uma perseguição contínua. Roma tentou
por todos os meios, destruir a fé cristã. Nós lembramos e falamos ali do Policarpo, que era conhecido como bispo de Esmirna. Ele foi queimado lá em Esmirna, numa semana. Pegaram 1.500 dos nossos irmãos, martirizando e jogando de cima do Monte Pargos. E na outra semana, mais 800, 2.300 cristãos sacrificados numa só levada em menos de 10 dias. Você imagina como ficavam os outros? A Bíblia diz que chega um momento que o sofrimento é tão grande que os que estão vivos, eles sentem inveja daqueles que já morreram. Nós vemos, João estava em Patmos, e ali em Patmos, ele estava quando Esmirna estava sendo massacrada. E ali o Senhor aparece para ele e diz, escreve. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve. Pode ir. Você não pode andar até lá, mas você pode escrever. É muito bom a gente lembrar dessas coisas. Amém. Quando eu me encontrei aqui, nessa quarentena, a única coisa que eu pensei foi como eu vou ficar sem pregar a palavra. 1 mês, 2 meses, 3 meses sem pregar a palavra, para mim, é perda, é prejuízo. Porque eu não sei quanto tempo eu tenho para minha frente. Eu comecei a pregar dentro de casa. Eu comecei a pregar para as paredes. Eu liguei para um pastor Maurício, um homem de Deus, com a esposa dele, em Tampa, nos Estados Unidos, e perguntei se eu conseguir fazer umas pregações, se eu conseguir gravar e mandar, o senhor põe no canal da igreja. Ele disse, faça 1, faça 10, faça 1000. O que mandar eu vou botar, irmã. Amém. E aí eu comecei, foi a primeira vez na minha vida que eu me ofereci para ir na igreja de alguém. Aí eu procurei ver e aprender como é que eu fazia, eu não tinha a menor noção. E uma vez eu vi que eu aqui de dentro de casa eu posso sair, eu posso ir, eu posso pregar. E aí vem o pastor Aloísio e me oferece essa oportunidade. Vou estar pregando sexta-feira à tarde e assim eu vou. Aqui, João não podia ir, mas ele escreveu. Glória a Deus pela vida do carteiro que levou de Patmos para o continente. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve. Eu sei as tuas obras, meu Deus do céu. Como é que Jesus Cristo diz, eu sei as tuas obras? Que obras? Quais eram as obras de Esmirna? Tribulação e pobreza. Isso é obra? Tribulação e pobreza. Olha, o Senhor vê o essencial. Aqui em Esmirna não há realização quantitativa. A ação estava na mão dos inimigos. Qual era a ação de Esmirna? Suportar a dor, a aparente perda, a humilhação, o vazio. Essa era a obra de Esmirna, suportar. Como Jesus Cristo lá na cruz, a ação era dos algozes, era a vez das trevas, era a hora deles fazerem a obra deles, e era a hora de Jesus Cristo suportar. Essa era a obra de Esmirna. Lá em João, no capítulo 19, no versículo 11, está escrito assim, Jesus Cristo disse para Pilatos, nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. Assim, Pilatos possuía a ação
para que Jesus efetuasse um trabalho superior, para que Jesus fizesse o trabalho de toda a eternidade, de resgatar homens para Deus, era necessário que Pilatos fizesse o trabalho sujo dele. Portanto, cuidado, abra os olhos com aquilo que é visível, que parece tão grande, tão majestoso, tão maravilhoso. Abra os olhos. Uma vez eu ouvi uma frase do pastor Aloísio de Moraes. Eu não sei se ele sabe, mas isso nunca saiu do meu coração. Cuidado. Cuidado com um cordeiro que caminha calado e humilhado para a cruz, porque ele ressuscita. Nós precisamos saber disso e saber que nem toda aquela aparente humilhação e pobreza não será ali que está a grandiosidade do que Deus quer fazer. Amém. Nós vemos Jesus dizer aqui para Esmirna, no versículo 8, estas coisas diz o primeiro e último, que esteve morto e tornou a viver. Ninguém agora melhor do que Jesus podia consolar essa igreja. Só ele, porque é muito mais consolador, meu irmão, confortar alguém quando nós conhecemos aquela situação, aquela dor. Por exemplo, eu me lembro de uma vez que eu estava em Linhares. Eu vou citar aqui tudo, porque a pessoa pode estar me ouvindo. Eu estava na segunda igreja, pastor Gessé, e de manhã, ficou sabendo que o filho do pastor da igreja batista, que ficava lá tão pertinho, tinha morrido afogado. Então, era no Dia das Mães, era um domingo. Então, o pastor chegou na igreja e disse, olha, nós vamos fazer o culto, não vamos ter escola dominical e culto. Vamos ter o culto e eu quero pedir a vocês todos, ao sair daqui, é só dobrar a esquina e na próxima esquina os nossos irmãos da Igreja Batista estão sofrendo muito. O filho mais velho do pastor, 11 anos, ele morreu afogado na lagoa ontem. Havia um congresso dos jovens e o pastor tinha que ir para lá 2 horas da tarde para pregar para os jovens. Ele primeiro saiu com os filhos para comprar o presente para o Dia das Mães, voltou na igreja para pagar os pedreiros, que era sábado, e de lá foi. Deixou os meninos dizendo, olha, papai vai pregar, ninguém chega perto do lago. E botou os meninos para lá, pois não é que o menino entrou no lago? Daqui a pouco apareceu lá em cima o pequenininho dizendo, papai, eu estou chamando por fulano e ele não veio. O menino tinha morrido. Foi a noite toda, até que bombeiro e tudo mais encontraram o corpo do menino. O pastor pediu para a igreja descer ali, orar, ver os irmãos que precisavam de consolo. Eu, Edmeia, a Santa, eu pensei assim, não vou não. Eu não sou membro da igreja. Eu vou para casa. O pastor nem me conhece, ninguém me conhece lá. Mas eu fui para casa. Eu estava hospedada na casa do pastor, que ficava ao lado da igreja. Quando eu entrei em casa, parece que alguém me deu um murro na alma. O quê? Você é a única pessoa que tem que estar lá. Tomei um susto, levantei, foi numa corrida só. Porque eu sei quando Deus está mandando.
E se tem uma coisa que eu quero obedecer sempre a Deus, corri. Eu não sabia Amém. o que é que ia acontecer. Fui. Quando eu cheguei no portão, eu pensei, vou ficar lá atrás, eu vou orar por essa situação. Ninguém aqui me conhece. Quando eu cheguei, que eu atravessei o portão, as pessoas da igreja vieram em cima de mim. Ô, irmã de mim, todo mundo me conhecia. Que bom que a senhora veio. Para a senhora dar uma palavra para o pastor. Que bom a senhora ter vindo. E as pessoas começaram a chorar. Cheguei na igreja, eu olhei lá na frente. E eu vi aquele caixão e um banco do lado, um banco de madeira, e um jovem pastor. De branco, ele estava azul. Uma camisa branca, sentada, cabeça baixa do lado do caixão. Lá dentro estava o corpo do filho dele. Eu pensei, as pessoas diziam, por favor, irmã, dá uma palavra para o nosso pastor. Eu pensei, vou orar com ele. Eu não tenho palavra nenhuma. Cheguei lá, me aproximei do pastor e disse, pastor, ele tomou um susto, conhecia o meu rosto. Oi, irmã, que bom que a senhora veio aqui. Eu disse, meu irmão, eu vim aqui, porque eu já estive sentada aí onde você está. Diante do caixão onde estava o corpo da minha filha. Eu não sabia o que pensar. Eu não sabia o que dizer. Eu não sabia para onde ir. Eu não sabia o que fazer. Mas eu tinha dentro de mim uma batalha que eu sei que está acontecendo em você. Aí dentro da sua alma está vindo que a culpa é sua. Ele desabou, começou a chorar. Que o senhor não tomou conta, que o menino morreu porque era seu filho adotado. Cadê que o outro morreu? Vai vir que o senhor maltratou todas as vezes que disciplinou o garoto. O que está vindo aqui? Culpa, culpa, culpa. Eu já passei por isso. Esse inimigo que está lhe atacando agora também me atacou. E ataca todos os pais quando tem que enfrentar o enterro de um filho. Eu quero lhe dizer que ninguém teria tirado esse menino agora se não fosse Deus. Eu quero lhe dizer que quando Deus lhe chamou para ser pai desse menino, ele sabia que o senhor ia cometer erros. O senhor nunca tinha feito estágio para ser pai. Eu falei com ele, mas esse homem chorava, soluçava. Ele disse que só pôde respirar depois que falou comigo. Por que é que eu pude falar com ele e ser ouvida, e ele pôde acreditar no que eu dizia? Porque eu conhecia a dor dele. Eu sabia tudo que ele estava passando. Eu costumo dizer, já nadei nessa praia. Assim, quando Jesus Cristo vem para Esmirna, ele chega entregando a ela essa experiência. Estas coisas diz o primeiro e último, que esteve morto e tornou a viver. Com isso, Jesus está dizendo a esse seu rebanho intimidado pela astúcia de Satanás. Eu estive nesta mesma situação antes de vocês. Eu conheço a fúria desse adversário. Mas eu sou o primeiro e o último. E esse inimigo é muito, muito mais inferior a mim. Estou contigo, igreja de Esmirna. Morri, mas estou vivo. E como ele diz, pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Então nós vemos Jesus aqui se apresentando
como a cura para a ferida que estava ali. Ali, Amém. naquela igreja, as pessoas estavam passando todo tipo de tribulação. Nós vemos que quando Jesus diz, morre para viver por mim, é isso que ele está dizendo para ela. Morre para viver por mim. Porque Éfeso, ali perto, tão perto, 65 quilômetros, meus irmãos. Se vai até a pé, Éfeso, autossatisfeita, não tinha problemas, suas obras eram visíveis, mas sua vida espiritual corria grande risco, e a palavra para ela foi: arrepende-te, senão eu venho a ti e moverei do lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. A igreja em Esmirna tinha atos invisíveis, mas aos olhos dos homens. Os crentes amedrontados sofriam escárnio, eles eram pobres, desempregados, a igreja quase sucumbido, ameaçados pela autoridade. Ele diz para ela: eu sei da tua tribulação e da tua pobreza. Vocês, meus irmãos, já imaginaram o medo que aqueles crentes tinham? Um lugar tão rico. Esmirna era uma cidade tão rica. Mas ninguém dava emprego a quem fosse cristão. Se eles estavam matando toda hora, o choro. Veja você aí que nesse momento dessa quarentena, deve conhecer alguém que enterrou um parente, um amigo, alguém próximo. Você está sofrendo com essa pessoa. E tem mais um componente. As pessoas que vão enterradas, que morreram com Covid ou sem Covid, que agora tudo quanto é morte é Covid. Ninguém pode acompanhar. Ninguém pode confortar na hora do enterro. A mesma coisa acontecia em Esmirna, porque eles jogavam do Monte Pagos para baixo. Quando chegava embaixo, era só os restos mortais, caía no mar Mediterrâneo. Nós vamos ver que lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículos 17 e 18, está escrito assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para aquelas que não se veem, pois as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Aqueles irmãos em Esmirna, pobres, humilhados, estavam olhando muito mais alto do que nós. No versículo 10 aqui, olha que Jesus traz uma palavra: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Olha que palavra! O que é que Jesus está dizendo para os nossos irmãos? Presta atenção, Esmirna. Isso que vocês estão passando vai continuar, e agora tem um capítulo novo. O diabo vai lançar em prisão alguns de vós para serem testados. Vocês vão sofrer tribulação de 10 dias. Se for fiel até a morte, vai receber a coroa da vida.
Você entendeu isso que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim: o diabo vai fazer uma artimanha e vai ser provado que alguns irmãos aí roubaram, ou mataram, ou falaram mal do imperador. Vai ficar provado, porque vai ser levado para ser julgado. No momento que eles forem presos para ser julgados, esses irmãos vão estar orando, vão estar jejuando, a igreja vai estar orando, a igreja vai estar clamando, porque tem esperança que Deus mude essa situação. Mas Deus não vai mudar. Eles vão ser julgados, vão ser condenados. Pena capital. A igreja dobra o templo de oração. Esses irmãos presos, esperando a hora da morte, eles creem. Quem sabe eles lembram daqueles 3 homens lá de Daniel, Mesaque, Sadraque e Abdenego. Assim como Jesus foi lá na hora e os salvou, na última hora Deus vai fazer alguma coisa. Jesus Cristo já disse, vai fazer nada. Eles vão sofrer tribulação de 10 dias. Não adianta orar, não adianta jejuar, não adianta pedir, vão morrer. Se eles continuarem fiéis, porque seguramente vai ser oferecida para eles uma bandeja. Se você negar o cristianismo, você sai daí. Era a única saída para eles. Seria negar Jesus Cristo. Seria negar a fé. Eles tinham que ver o que era melhor. Se você for fiel, você vai receber a coroa da vida. Se for infiel, você sai daí. Eu não sei o que vai acontecer. Uma coisa é certa. Quantas vezes nós condenamos os nossos irmãos? Esses irmãos aqui, eles iam morrer inocentes. Eles iam sofrer martírios inocentes. Mas se é hoje, não sei não. Tem um povo aí que testemunhou, que disse que viu, tem uns negócios por aí, a gente tem que ver. E aí, ó, como é que não aconteceu comigo, não aconteceu com você, aconteceu com ele? Tem que ver, Deus não é cego. Fica aí dando uma de crente, mas é falso. Então a gente vai julgar os irmãos. Nós precisamos saber que nossos irmãos podem cometer erros, sim, somos todos pecadores. Mas se um dia eles confessaram Jesus, eles são filhos de Deus. Deus não quer que nós nos voltemos contra os seus filhos. Jesus Cristo é muito claro aqui. Esses irmãos iam sofrer. Olha, a pobreza de Esmirna só surgiu por causa do testemunho que Esmirna tinha. Nós estamos falando da igreja. Por causa do testemunho de vida cristã da igreja, então veio o martírio. Numa cidade tão rica, meus irmãos, essas pessoas podiam ter tido uma vida de luxo, mas preferiram ficar na desvantagem. Esmirna não precisava ter aceito esse caminho, não era obrigada, mas preferiu. Preferiu. A palavra aqui é ptocheia, que quer dizer mendigar. Conheço a tua tribulação e a tua ptocheia. É pobreza mesmo de não ter nada. E Jesus Cristo diz para essa igreja, mas tu és rico. Olhe o contrário de Laodiceia. Sou rico, abastado, tu és pobre. Precisamos abrir os olhos. Eu tenho pedido tanto a Deus
Parece que precisa haver um saculejão para a igreja, para ver se acorda. Amém. A igreja quer o reino de Deus, mas ela quer as benesses do mundo. Ninguém pode servir a dois senhores. Nós queremos provar para os outros que somos abençoados, que somos ricos, que temos dinheiro, porque viajamos primeira classe de avião, porque usamos as roupas mais caras. Qual a diferença entre o ímpio e a igreja? Cuidado! Parece que se Satanás não está tendo do que se preocupar com você, é porque você está seguindo o ritmo dele. Assim, quando Jesus Cristo diz, tu és rico, nós pensamos, como está a nossa disposição hoje? Uhum. Nós vemos Jesus Cristo falar lá em Lucas 14, 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não poderá ser meu discípulo. Renunciar. Precisamos aprender a renunciar tudo aquilo que nos impede de caminhar na direção, no reino. Hoje nós estamos nessa quarentena. E não se sabe como vão ser as coisas depois. Muitas pessoas ficaram sem emprego, algumas morreram, outras ainda têm o salário-desemprego, a grande maioria não. Algumas já estão vivendo de ajuda, de favor, na ptocheia, há mais tempo. Será que essas pessoas que têm tudo com muito mais facilidade, será que elas têm e de alguma forma elas agradam mais a Deus do que aquelas que não têm? Por que será que nós sempre temos confundido ultimamente a prosperidade material com santidade? Isso é o mau espírito que entrou na igreja. Confundimos. Sempre queremos mostrar que somos melhores, que somos mais ricos, que o nosso ministério é mais abençoado, porque nós temos não sei quantas pessoas ouvindo. Eu quero pedir a todos aqueles que estão pregando a palavra agora, preguem a palavra de Deus. É o momento em que as pessoas vão ouvir a palavra de Deus e não a sua. Que as pessoas não estejam olhando para a sua roupa, para a sua maquiagem, mas que estejam olhando para ouvir Deus falar pela sua boca, meu irmão. Para ouvir a voz de Deus. Porque é só isso que nós estamos precisando agora. Amém. E Jesus Cristo continua no versículo 9. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Nós vemos que esses judeus, aparentemente crentes, eles achavam que tinham a doutrina certa e queriam disseminá-la no seio da igreja em Esmirna. Eles já tinham entrado ali no início do gnosticismo. Os falsos judeus, que eram falsos crentes, eles vinham disseminando essa doutrina de que para você ser cristão tinha que primeiro ser judeu.
Então você tinha que aceitar a lei de Moisés e para você ter a aliança de Abraão, tinha que circuncisar. Senão não podia ser cristão. Esse foi o grande tema. E é o grande tema da carta aos Gálatas. A carta mais antiga da igreja, certamente escrita logo no início da era cristã, por Paulo em Antioquia, seguramente. Nós vemos que eles vinham para introduzir dentro da igreja o que eles queriam. Como se alguém tivesse que ser judeu para depois ser cristão. Muito bonito. Então, o cristianismo não podia sair de Israel. Não podia ser, e a palavra que Jesus Cristo disse é: ide e pregai o evangelho a todas as nações. Todas as nações. Fazei discípulos de todas as nações. Amém. Então, todas as nações não são Israel. Mas era isso que eles queriam disseminar. E com isso, Jesus Cristo diz que eles são blasfemadores. Porque eles criaram uma doutrina que não era cristianismo e não era judaísmo. Era a doutrina deles. No versículo 11, Jesus Cristo diz: o vencedor de modo nenhum sofrerá dano de segunda morte. Olha, o sofrimento pode trazer danos. A pobreza pode se tornar miséria. Se você sofreu, corre o perigo de se tornar um perseguidor. Se foi estuprado, corre o risco de se tornar um estuprador, a menos que você seja um vencedor. Amém. Se você for um vencedor, as coisas velhas passaram. Tudo se faz novo, você é uma nova criação. Precisamos saber que quando Esmirna, os crentes de Esmirna estavam sofrendo, não era para fazer com os outros aquilo que estava sendo feito com eles. Nós aqui, quando Jesus Cristo diz: o vencedor de nenhum modo sofrerá dano de segunda morte, alguém pode perguntar: e tem primeira morte? Tem. Olha, quando você nasceu do ventre da sua mãe. Então, você nasceu do corpo. Esse é o primeiro nascimento. Mas você não tem vida no espírito. Então, você tem a vida que veio da sua mãe, mas você não tem vida no espírito. Então, se você morrer antes de ter vida no espírito, você morre uma vez, você morre duas vezes. Morreu o corpo e o espírito também. Mas se você nasce da sua mãe, um dia você ouve o evangelho, você se torna um filho de Deus por Jesus Cristo, você passa a ter vida no espírito, você tem vida espiritual, você nasceu do espírito. Uhum. Então, você nasceu do corpo e nasceu do espírito. O corpo um dia vai morrer, mas o espírito nunca. Então, você nasce duas vezes, só morre uma. Mas se você nasce uma vez, morre duas. Hoje eu estava pregando, fazendo uma série aqui sobre Salmos, e eu disse assim: olha, estatisticamente, entre 1000 pessoas vivas, 1000 vão morrer. Se não for arrebatado, vai morrer. Quer dizer, brincadeira, né? Então, para que você não tenha essa segunda morte,
É preciso que você seja propriedade de Jesus Cristo, Amém. Filho do Deus vivo. Então, a segunda morte não pode trazer nenhum dano ao vencedor. É tão bom quando nós vemos Jesus Cristo falando disso com Nicodemos, que ele disse a Nicodemos: o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. Você nasceu da sua mãe, é carne, você é carne. Mas para ser filho de Deus, fique sabendo que Deus é espírito. Então tem que nascer do espírito. E quando você nasce no espírito, você tem vida eterna. Quantas vezes Satanás fez uma salada tão grande, e o que me intriga é que tem gente que acredita. Tem gente que acredita. Que eu morro, mas eu volto. Eu volto primeiro, sei lá, como um cachorro. Pois eu morro, eu venho como sei lá o quê. Então tem que ter cuidado para você não comer galinha, pode ser sua avó. Não come carne de boi, porque pode ser um avô seu, que ainda está se desenvolvendo. Que isso? A Bíblia diz: ao homem é dado morrer uma só vez, e depois disso, juízo. Então, se você quer levar tudo pronto daqui, se renda a Jesus. Amém. Se entregue a Jesus Cristo. Porque a única coisa que você sabe, com a morte, nós temos primeiro pavor. É o pavor do sofrimento da morte. Hoje em dia, com todos os remédios e todas as drogas e todo o avanço científico, até que essas dores que o pessoal diz da morte estão mais amenas, porque tem remédios, tem droga para tudo. Mas outro medo da morte que nós temos é o medo da nossa extinção. Você já pensou o que é você pensar que vão botar você dentro de um caixote, abrir um buraco e deixar lá? E agora fiquei sozinho. Você não está mais lá, mas tudo bem. Ou então bota você para queimar no forno. Isso também apavora. Mas um dos piores pavores da morte é que você não sabe o que está do lado de lá. Não precisa saber. A única coisa que você tem que saber é quem está do lado de lá. Amém. E quem está do lado de lá é que é interessante. Como é que é? Não quero saber. Eu quero saber quem está lá. Alguém que teve um amor tão grande de morrer por mim na cruz, ele está lá me esperando. É ele que diz: vem, bendito do meu Pai. Tive sede, tu me deste de beber. Tive fome, tu me deste de comer. Tive nu e me vestiste. Mas quando? O que fizeste pelo menor dos meus? É a mim que fazes. A mim tu fizeste. Nós precisamos saber que Jesus Cristo, aqui nessa carta à igreja em Esmirna, ele deixa muito claro o que ele pensa a respeito do sofrimento da sua igreja. Muitas vezes, essas pessoas que vêm contra a igreja, eles são uma ferramenta necessária para moldar a igreja. Temos passado por muitas perseguições aqui no Brasil. Mas como tudo aqui no Brasil é velado, não é? Nós temos um preconceito terrível contra a raça negra, mas é velado. Chamamos o negro de moreninho, marrom, chocolate. Não é não? Chamamos o obeso de fofinho. Assim, é a mesma coisa.
Nós não encaramos as coisas de frente. Quando alguém lhe chama de Bíblia, a Bíblia, vem cá. Você não é Bíblia. Ele está querendo dizer que você é ridículo, que a sua fé é ridícula. Fulano é evangélico. Ele não diz filho de Deus. Porque evangélico agora é uma sigla para todo mundo que grita aleluia. Não define como foram definidos os nossos irmãos lá no início da igreja, em Antioquia, cristãos, cara de Cristo. Ninguém lhe chama, ô filho de Deus. Como você sabe que eu sou? Pelos seus atos. Então, aqui diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Nós precisamos saber que esse inimigo, a morte, é o ponto final para todos nós. Ela nos leva no colo do Pai. Então, amém, esses irmãos aqui em Esmirna estavam entregando as suas vidas para semente para outras igrejas ali na Ásia Menor. Então, pensemos melhor na nossa vocação como igreja de Cristo aqui na Terra. Amém? Amém. 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 Edmeia, você falou algo muito interessante, que no meio de tanta dor e sofrimento, além dos que sofrem, ainda são, por vezes, julgados por estarem sofrendo. Né? O livro de Jó, né? Os amigos de Jó julgaram a Jó. Né? Ninguém merece. Eu sempre falo assim que os amigos de Jó, eles estavam preocupados em descobrir a causa, o motivo de tamanha dor. Tipo, como você disse, alguma coisa tem. Mas o que Deus queria usá-los é para a solução. Que no final diz que Deus tocou nos parentes e nos amigos. Então, às vezes, nós estamos assim, nós estamos, em vez de ser usados para a solução, a gente ainda está aumentando a dor. A gente ainda está aumentando o sofrimento, pensando que assim vamos ajudar. Olha, eu vou descobrir por que você está sofrendo isso. Você fez algo. E às vezes não tem motivo, de fato. Sim. Não tem razão por isso. E que nós deveríamos estar mais preocupados em ajudar. Eu acho que esse momento que nós vamos viver aí, a igreja vai ter que ajudar. As pessoas que forem, de certa maneira, poupadas, vão ter que estender a sua mão, ter que ajudar realmente. Nós estamos vivendo um momento que talvez a língua que mais a igreja tenha que falar não vai ser o inglês, não vai ser o chinês, não vai ser o português, vai ser a língua do amor. Que essa todo mundo entende. Todo mundo entende quando nós falamos desta maneira. Eu não tenho como agradecer. Né? Vamos continuar. Como eu disse, nós aqui estamos no debate-papo de sexta-feira, nós estamos com um gostinho de Atos 29. Nós estamos com aquela situação, né? E que eu espero que um dia a gente possa voltar a ter até aquelas reuniões do Atos 29, que a gente consiga eu fazer. tenho muita saudade. É maravilhoso. E quantas pessoas, né? E agora a gente pode fazer uma coisa, que eu aqui, aproveitando esses minutos finais, só lanço a ideia para que você vá sonhando, a gente fazer mesmo, convidar as pessoas e através
das redes sociais, jogar o Atos 29, às quintas-feiras, para tudo que é lugar. Para tudo que é lugar. Não é? Assim, quando pudermos voltar, voltamos, fazemos ali. Há lembranças, mas agora nós estamos num outro local. Como disse, foi a mudança mais fácil da minha vida, 10 metros de distância. Mudou de uma sala para outra. Foi do lugar, de uma casa para outra, de um edifício para 10 metros. Vamos embora. Cada um pegou sua cadeira e foi. Foi embora. Então, Deus maravilhoso, Ele há de nos permitir que você vá gerando isso no seu coração. Tá bom, de Atos 29, continuar dessa mensagem, desse púlpito do Atos 29, não ficar vazio e o som ser tocado, né? A trombeta ser escutada, a sua voz ser ouvida e Deus ser ouvido através de você. Eu creio que isso vai ser uma bênção. Em nome de Jesus, sonhando. Profetiza. Eu vou profetizando, vamos dizer assim. Mas, já está nos meus projetos, sabe? Graças a Deus. Né? E eu tenho um sentimento pela Edmeia como se ela fosse minha própria mãe. Paulo diz isso. Obrigado. Né? Como minha própria mãe. Então, eu me aproprio também. O Glenn, que é seu filho, e a Érica, a esposa dele, sua filha de coração e tudo mais, eu me coloco como enxertado. Né? Eu não sei qual é a mulher que não gostaria de ser sua mãe, pastor. Tudo bem. E pode trazer a Luiziane e as crianças todas e os netos que está cabendo aqui. Amém. Amém. Pastor, muito obrigada muito obrigada por esse carinho todo, por esse privilégio do senhor me convidar. Amém. Toda sexta-feira estaremos aqui e eu tenho um prazer muito grande de andar com pessoas como o senhor. Eu não tenho que me preocupar. Eu estou pensando nas quintas, de alguma maneira, eu vou conversar com as pessoas para ver como é que nós podemos fazer o Atos 29, com o símbolo do Atos, com tudo, para você estar ocupando o seu espaço em Atos 29. Exatamente como era, de manhã e à noite. Saiu aquela mensagem, não é? Vai ser bom, sim. Tá bom. E nós continuamos na próxima sexta, se Deus quiser, as 7 igrejas do Apocalipse. Pérgamo. Não é? Pérgamo. Vai ser a próxima. Tá, um beijo grande. Beijão. Muito obrigado, tchauzinho. Pastor. Tá, eu é que agradeço. Olha. Tchau. Nós agradecemos a todos e vamos dar continuidade ao debate-papo. Segunda estaremos aqui, quarta e sexta sempre com a Edmeia. Segunda, quarta e sexta às 3h da tarde. Essa conversa entre amigos, sempre de um assunto relevante, falando de uma forma edificante. Até a próxima vez no nosso debate-papo, se assim Deus nos permitir. Eu agradeço a todos a sua presença, a sua participação. Que Deus os abençoe. Amém.